dia a todos, eu sou Ricardo Garcia da Silveira e fui o aluno orientado do projeto de pesquisa denominado Propriedades Dielétricas das Cerâmicas à Base de Titanato de Cobre e Cálcio, sendo orientado pelo professor Dr. Daniel Tomazini e pela professora doutora Maria Virgínia de Alfuso. Iniciarei contextualizando o tema, sabendo que o consumo energético global segue crescendo com o passar do tempo. O desenvolvimento de novos processos e materiais que tornem o consumo de energia mais eficiente tornam-se cruciais para o setor energético. Nessa linha, o titanato de cobre e cálcio, ou CCTO, ganhou notoriedade no início do século por suas excepcionais propriedades dielétricas, em especial sua constante dielétrica, sendo ele um material que possui elevado potencial de ser utilizado como capacitor, mas ainda não é comercial devido ao seu alto fator de perda. Contudo, entende-se que essas características dependem fortemente do processamento do material e, sendo assim, ele segue sendo estudado. Passando para a metodologia de pesquisa, foi realizado 12 estequiometrias de CCTO, sendo que ambas as estequiometrias foram produzidas pelo método da coprecipitação. Na sequência, esses postos foram submetidos a dois processos térmicos, a pré-calcinação e a calcinação, em que ambos os processos térmicos tiveram a mesma taxa de aquecimento, sendo essa de 10 graus Celsius por minuto. No primeiro processo térmico, a pré-calcinação, foi realizada a 350 graus Celsius, com 1 hora de duração, enquanto no segundo, os pós foram calcinados em 850, 950 e 1000 graus Celsius, com 6 horas de patamar. A seguir, os pós foram conformados via prensagem uniaxial, utilizando 180 megapascal, produzindo amostras com aproximadamente 0,45 gramas, 12 milímetros de diâmetro e 1,5 milímetro de espessura. Após a conformação, as amostras foram sinterizadas por 2 horas, utilizando duas temperaturas, 1050 e 1100 graus Celsius. Após a sinterização, as amostras foram caracterizadas estruturalmente via DRX, microestruturalmente via MEV, analisadas quanto à densidade geométrica e aparente e, por fim, foram caracterizadas quanto às suas propriedades dielétricas via espectroscopia de impedância. Um dos principais resultados da pesquisa foi a influência da temperatura de calcinação e sinterização na evolução das fases das amostras, na distribuição de tamanho de partícula e de grão, como também na densidade das amostras. Quanto às propriedades dielétricas do CCTO, o aumento da temperatura de calcinação resultou em uma redução da constante dielétrica do material, assim como um aumento do fator de perda. O aumento na temperatura de sinterização ocasionou um aumento na constante e uma redução do fator de perda. Portanto, as amostras que apresentaram melhores resultados quanto a essas propriedades foram calcinadas em 850 e sinterizadas em 1100 graus Celsius. Não poderia deixar de agradecer aos responsáveis que tornaram o projeto de pesquisa possível. Portanto, gostaria de deixar meus sinceros agradecimentos à Universidade Federal de Itajubá e à FAPEMIG. Obrigado pela atenção e nos vemos no simpósio.